Oi, Lucas. Fala um pouquinho dessa descoberta do forte e tua formação também. Certo. Primeiramente, meu nome é Lucas Alves da Rocha, sou arqueólogo formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Hoje eu estou fazendo mestrado na mesma instituição, no mesmo curso, porque é um amor que eu tenho desde pequeno em ser arqueólogo. E a descoberta do forte foi algo bem inusitado, de certo ponto. A gente teve um contato com ele através de um documento que minha mãe tinha ganhado há mais de 30 anos atrás, onde mostrava uma forma estrelar, uma estrela ao redor da igreja de Nossa Senhora de Nazaré. A partir daí a gente foi pesquisando, já tinha acontecido alguma escavação arqueológica, tivemos o contato com um relatório feito pelo arqueólogo Ulisses Pernambucano de Melo, na região, quando o Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcante foi criado, e percebemos que existia sim a presença de um forte ao redor da igreja de Nossa Senhora de Nazaré. E ele foi o primeiro forte a ganhar esse título, Forte de Nossa Senhora de Nazaré, porque depois da expulsão dos holandeses, houve outros dois fortes que ganharam esse mesmo título, justamente para manter a memória desse primeiro forte. Aí começamos a estudar, a gente fez apresentações de trabalhos em eventos, só que a gente pensava que o forte estava aterrado. É a lógica mais ou menos essa, comparando com exemplos já trabalhados pelo professor Marcos Albuquerque, como o Arraial Velho do Bom Jesus, no Recife. Então a gente pensou, só que grande foi a nossa surpresa ao perceber que por trás do convento de Nossa Senhora de Nazaré, parte da muralha e um baluarte ainda estavam inteiros. Quer dizer... Desculpa, onde é que fica esse Forte de Nazaré? A localização dele? A localização dele fica exatamente hoje no epicentro, no centro mesmo da Vila de Nossa Senhora, na Vila de Nazaré, aqui no Cabo de Santo Agostinho. Quem vai visitar a igreja de Nossa Senhora de Nazaré já tem uma surpresa, porque você está bem no meio da fortificação e a pessoa não sabe. É impressionante isso. O forte foi construído ao redor da igreja. E a gente hoje tem o que baseia em plantas deixadas pelos holandeses. O forte tem mais de 200 metros de comprimento, então ele vai pegar uma área muito grande. Então a gente vai ter a igreja, o cemitério e o convento dentro do que a gente considera, que é essa partezinha aqui, chamada de Praça de Armas. Então imagina o tamanho dessa estrutura. Quando ele foi construído em 1632, foi por ordem de Matias de Albuquerque, que depois que houve um ataque aqui ao porto, a enseada de Calhetas, que ficava próximo ao porto de Nazaré, que servia como local de abastecimento para as tropas luso-brasileiras durante o primeiro período da invasão holandesa, ele mandou erguer um forte para defender aquele posto, porque já tínhamos perdido Recife e não tinha outro porto próximo, mais próximo para abastecer. O Arraial Velho do Bom Jesus, que era a grande fortificação que impedia que os holandeses entrassem mais ao interior da capitania de Pernambuco, no Recife, era o porto de Nazaré. Então daqui seguiam os abastecimentos para a área do Recife. Só que quando houve esse ataque, percebeu-se a necessidade de se construir uma defesa, porque um ataque maior, de uma frota maior, vamos dizer 10, 15 navios, poderia tomar o porto. Então foi ordenado por Matias de Albuquerque que o conde de Banolo, que tinha chegado no mesmo ano, 1632, construísse um forte para defender esse porto. É interessante perceber que, pela estratégia, deveria ter sido construído um forte próximo à praia. Porém, o que a gente levanta de pesquisa, o Conde Banolo construiu esse forte seguindo a escola firmemente italiana. Ele escolheu o ponto mais alto do cabo, onde ele tinha tanta vista do lado norte, quer dizer, se saísse uma esquadra de Recife, ele teria toda essa observação, ele poderia ver. E se viesse do sul, ele também poderia observar isso. Então você tinha um controle estratégico, apesar do Donatário, o irmão do Matias de Albuquerque, criticar que era um forte fraco, ele tinha esse posicionamento que poderia ajudar na mobilização de tropas para outras fortificações que ficavam ao redor. Então, caso visse uma esquadra vindo de Recife, você poderia movimentar as tropas para as praias próximas, como Gaibu, Itapuama e Xarel, que inclusive são nomes que perduram até hoje e são relatados desde aquele período, para evitar desembarques. Então é impressionante. Ele construiu, o Conde Banolo, mais 2 engenheiros e o terço de napolitanos. São 300 homens que acompanharam ele e ergueram essa fortificação no ano de 1632. Então esse forte segue uma arquitetura italiana. Sim. Segue um traçado italiano. Sim, sim. Inclusive é interessante a gente observar que é um traçado italiano, provavelmente de transição. Isso é,
Ele está saindo das fortificações medievais, que antes da introdução da artilharia na guerra europeia, e seguindo para as fortificações modernas. Então a gente vai ver o quê? Nele a gente vai seguir a praça de armas e o baluarte vão estar presentes, que são características bem da traça moderna. Só que tem uma característica que é a do forte de transição, que é a gola. Uma gola muito proeminente, ela é muito maior do que normalmente. Quando a gente tem um forte regular, que tem baluarte, como o Forte das Cinco Pontas, a gola é muito pequena, ela é restrita, é o que conecta a praça de armas com o baluarte. Já nessa fortificação daqui, quando a gente localizou, ela tem uma gola muito maior. Você vai ter a praça de armas e o baluarte conectado por uma gola, por essa plataforma, de quase 5 metros de comprimento. Então você tem essa conexão, uma plataforma onde você vai andar. E isso foi feito por escolha, provavelmente, dos engenheiros, dos arquitetos que vieram junto com o Conde Banolo. Porque entender por que eles fizeram isso, provavelmente deve ter sido por uma influência da escola que eles seguiam, italiana. Mas só através de pesquisa nos próprios arquivos italianos e arquivos espanhóis, para saber se a traça, quer dizer, a planta do forte foi enviada, saber como foi a escolha e entender, e inclusive entender quais são o pensamento da arquitetura naquele período exato. Porque às vezes muita gente vai pensar que a influência de um forte vai ser exatamente daquele ano. Saiu uma publicação em determinado local que foi o boom naquela época. Não. Muitas vezes os engenheiros se baseavam em fortificações, em desenhos de quase 50, 100 anos atrás antes deles, para se basear nas fortificações que iam ser feitas. Então tudo isso tem que ser levantado. Ô Lucas, vejo que tem um livro aí, né? Sim. Tem algum exemplo que a gente possa dizer que segue o mesmo tipo de traço que é encontrado aqui em Suape? Desse forte em si, ainda não localizamos aqui no Brasil. A gente tem de fortificação regular, como a gente disse, que é o Forte Santa Cruz de Tamaracá, com 4 baluartes, o Forte das Cinco Pontas, no Recife. Mas justamente esse forte contraçado, com essa gola proeminente, não, mas de traça, de transição, a gente tem. Tem um outro muito famoso, que a gente, até um visitante essa semana disse, que se você for no Rio Grande do Norte e não visitar o Forte dos Reis Magos, você não visitou o Rio Grande do Norte. Que é justamente um forte que ele tem a forma antropomórfica. É uma influência renascentista na traça dele. Ele vai ter a forma exatamente do homem virtuviano. Quando você pega a traça dele, vai ser exatamente 5 baluartes. E se você pega o homem virtuviano, vai ser no mesmo posicionamento. Isso é uma influência renascentista. Uma influência italiana renascentista que vai ser muito proeminente até o século XVII. Ela não vai sumir porque surgiu outros modelos, não. Muitos engenheiros, muitos arquitetos, mestres de obras vão seguir essas traças ainda. Tem um muito famoso que foi o que fez a traça inicial do Forte do Reis Magos, o Gaspar de Sampere, que ele seguia essa traça italiana ao pé da letra. Quando a gente vai pegar as plantas dele, que ele fez o Forte dos Reis Magos, o Forte São Jorge, no Recife, que hoje não mais existe, ele seguiu justamente essa traça italiana. Então, é importante a gente saber disso. Ô Lucas, fala um pouco do risco que tá dessa história se perder. Hoje a gente está lutando, principalmente, para que essa fortificação entre em conhecimento de diferentes entidades. O IPHAN já tem ele registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. A Fundap também conhece, mas só que esse patrimônio não é só nosso, não é só do povo brasileiro. É patrimônio de outras nações, principalmente do povo italiano, porque foi confeccionado por soldados e por militares italianos, por soldados também depois holandeses que fizeram outra fortificação por cima dele, pela própria Portugal, Espanha. Então a gente tem toda essa população, todos esses países que tem que saber que esse patrimônio também faz parte dele. Então a gente tem que saber, esse povo tem que entender justamente que esse forte é parte da história deles e a gente não pode perder ele. Que as próximas gerações tenham o prazer de chegar aqui, talvez os descendentes dessas pessoas que possam ainda estar vivas,
chegar e dizer, aqui meu tataravô, um tio meu muito afastado, alguém que eu sou descendente, lutou nessa terra aqui por um motivo, pelo um bem. E lembrar que nesse solo se construiu uma nação. O Brasil nasceu de batalhas, o Brasil nasceu de lutas. E não nasceu só de um povo, nasceu de conjectura, de uma junção de vários povos. Então, esse forte não é um testemunho só de batalha, mas é um testemunho para as próximas gerações não deixarem de lutar pela sua história. Porque um povo que não conhece sua história, como o professor Marcos Augusto mencionou, é um povo fadado a um futuro péssimo. Tem que se conhecer muito bem o passado para se planejar bem um futuro melhor. É o que eu acho. E eu acho a necessidade, acima de mais, desse forte ser preservado para que quem tiver ter não só interesse, como eu posso dizer, econômico, porque o patrimônio gera um interesse econômico, logicamente, mas um interesse de posse, de identidade, que hoje precisamos valorizar a identidade do povo brasileiro e juntar essa identidade com outros povos, com outras nações, porque o Brasil é isso, uma história de união. E nesse momento a gente precisa de união. Então, Lucas, não é só, você não está falando só de uma descoberta, tá também fazendo um apelo para que essa história não morra, não é isso? Exatamente, porque a gente precisa, acima de tudo, olhar, em especial eu falo os monumentos, sítios arqueológicos, como eu sou arqueólogo, em especial esse, que eu tenho um carinho muito grande, porque são mais de 7 anos de batalha para que ele seja valorizado, e ele vem sendo a cada ano, graças a Deus, é que se entenda que esses monumentos não são relíquias do passado que estão ali simplesmente por estar. Eles estão ali porque eles são parte de uma história daquele povo. Eles são testemunhos de pessoas que passaram ali, cresceram, brincaram, lutaram, casaram e até hoje podem estar enterradas lá. E essa história faz parte da nossa história e não pode ser esquecida, jamais. É triste imaginar que a história seja esquecida, porque se a gente não conhece o passado, o que será o nosso futuro? Pois é. E só para a gente ter uma importância do que Lucas está falando, isso aqui é um livro, né, Lucas? Sim, sim. Que é sobre as fortificações brasileiras. E esse tipo de fortificação não existe aqui nesse livro, né? Não, a gente não conseguiu localizar, pelo menos nesse em especial, a gente não conseguiu. Tem alguns exemplos de coisa assim, de traça de influência dessa época, mas alguns não existem mais. Mas do forte daqui a gente não conseguiu localizar, porque são muito difíceis de conseguir. Algumas dessas plantas, por exemplo, o pesquisador que fez esse trabalho excelente desse livro, teve que pesquisar em diversos arquivos, tanto dentro como fora do Brasil, para conseguir juntar diversas fortificações de diversos modelos que existiram no Brasil para entender. Então, gente, é um trabalho muito grande. A gente olha aqui para um livro desse, é um trabalho hércules, é uma coisa impressionante. E hoje a gente tem fortificações no Brasil todo. Eu acho que o Brasil tem poucos lugares que não tem uma fortificação e vale muito a pena visitar, conhecer essa história. Ver aquele monumento é ver uma parte da sua história, é uma parte de você que está ali. Então é interessante, gente. Eu digo a você, eu moro aqui no Cabo, a gente aqui é a região de Pernambuco, na parte continental, que mais tem fortificações. Eu moro exatamente na Vila de Nazaré. Temos 9 fortificações diferentes. E quando o pessoal vem visitar, tanto do Brasil como do fora, o pessoal sai encantado. Não imagina a riqueza histórica que a gente tem aqui. E quando sai, diz, poxa, será que no Brasil tem mais disso? Eu digo, tem. Até às vezes você é vizinho e você não conhece. Imagina você sair um dia em Recife, eu vou usar exemplo aqui. Você anda, você tem fortificações por muitos lugares. Algumas estavam aterradas e hoje estão à mostra graças ao trabalho de arqueólogos e historiadores. Outras estão na paisagem desde do século XVII, estão sendo preservadas, são museus, como o Museu do Forte do Brum e o Museu do Forte das Cinco Pontas. Então, gente, visitar esses lugares é um mergulho na história, é você vivenciar a história de perto, é conhecer, acima de tudo, o que é o passado. Não só o passado que a gente vê em livro, porque quando a gente faz aqui,
Eu e a Isabela, a gente sempre é convidado por outros professores a fazer caminhadas aqui. O pessoal está encantado com a parte de arqueologia, porque eles dizem, gente, a gente vê os monumentos como estruturas que são paradas no tempo, assim, elas estão aqui pronto, são uma igreja, um convento, um cemitério, mas com vocês a gente vê que isso é muito mais. Eles são testemunhos das pessoas que passaram aqui. Eles são motivos que estão aqui. Um exemplo disso que eu vou usar é a igreja de Nossa Senhora de Nazaré aqui no Cabo, aqui na vila. Ela só está hoje em pé porque a população no passado lutou para que ela continuasse. Porque quando pegamos o documento histórico, a gente vê que em alguns momentos ela estava em ruínas. Mas o povo tinha que escolher. Ou preservava o convento que estava abandonado, ou preservava a igreja. E a motivação de fé e orgulho do povo escolheu preservar a igreja. Hoje a gente tem um dos monumentos mais belos da arquitetura colonial aqui no Cabo, ainda preservados. A gente, estudando ela, encontrou afrescos ainda desenhados nos nichos, e características que podem remeter não só ao estilo maneirista, que é o primeiro estilo arquitetônico que vamos ter no Brasil, mas a outras influências. Então é algo muito belo, você está olhando um testemunho passado de geração a geração. Você vai olhar um dos primeiros também templos calvinistas que vai ter no Brasil, quando, na tomada do período holandês, vai ser a igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Então é todo um encanto, é todo um mergulho na história que aquele monumento vai estar lhe mostrando. Então seria o caso também do forte. E qual a condição do forte hoje? Hoje, como é um forte de terra, a gente está lutando para que tenha um projeto de preservação, um projeto, um estudo para preservar todo o entorno dele e as partes remanescentes que estão. Porque é necessário um estudo de especialista. E especialistas em fortificação de terra aqui no Brasil, em fortificação no geral, são poucos. São poucos. Acho que na casa de umas 3 dezenas, por aí, separado. Então a gente está hoje lutando para que haja um projeto com diversos braços da sociedade para que esse forte seja preservado, que ele seja próximo ao que saiu, o belo projeto que a gente pode usar como exemplo, que a gente tenta almejar, o Forte Baes, em Alagoas, o primeiro forte holandês localizado em terra pela equipe do professor Marcos Albuquerque, que fez um trabalho fenomenal de resgate naquela fortificação. E a gente quer fazer algo similar aqui no Forte de Nossa Senhora de Nazaré, o Forte Real de Nossa Senhora de Nazaré. Existe alguma entrevista sobre essa descoberta? Olha, a primeira entrevista que a gente fez saiu publicada no Jornal do Comércio em 21 de abril de 2016, onde demos uma entrevista relatando a descoberta desse forte, porque era necessário. A gente estava na graduação, eu, a Isabela e meus pais, aí era necessário que o especialista viesse, inclusive, confirmar a nossa descoberta. E o professor Marcos e a professora Veleda, sempre à disposição, vieram e confirmaram a descoberta, deram os parabéns, disseram, olha, 99% de chance disso aqui ser um forte, gente, parabéns, vocês localizaram uma estrutura que sobreviveu todo esse tempo aqui, realmente um símbolo de resistência. Eu até me lembro que ele se perguntou no final, os professores, que como será que esse forte sobreviveu tanto tempo, apesar de ter tanta intervenção ao lado dele, tantas casas, tanta construção, um convento construído em cima dele, e um cemitério. E a segunda foi no ano de 2018, se eu não me engano, que saiu no Diário de Pernambuco. Foi uma entrevista que no tempo estava tendo o Diário das Cidades, uma parte que era dedicada aos municípios que estavam sendo entrevistados. Eu tive o prazer, por acaso no dia, graças à minha mãe, de fazer a entrevista com o repórter e explicar sobre o forte, a importância dele para a história e a necessidade de preservar ele. Foi algo maravilhoso, porque muita gente que não conhecia depois chegava aqui no bar, porque eu, além de arqueólogo, sou dono de um estabelecimento aqui na entrada de Calheta, o Bar do Rocha, que já faz 24 anos que existe. O pessoal chegava e dizia, peraí, você não é o jovem que saiu no Diário de Pernambuco, que descobriu um forte, você também trabalha aqui? Trabalho. E meu trabalho maior agora é preservar esse forte para que as próximas gerações conheçam. Eu quero que venham ver e conhecer, dizer, poxa, isso aqui é um forte, gente. Como é que ele sobreviveu todo esse tempo? E a luta também maior é que se haja um museu nessa localidade. Porque a gente tem pesquisas arqueológicas que já foram feitas, tem material em reservas técnicas, mas a população desconhece. Então a gente quer trazer isso para cá, para que se haja um museu, a necessidade de um museu aqui na localidade. Porque tem peças que estão no Rio de Janeiro, aqui no próprio Recife,
em outros estados. Então a gente quer juntar esse acervo. Não tem nenhuma peça aqui, por exemplo, no estado nem no município? No município não temos. Não temos aqui no município, não temos. Apesar de termos um museu do Engenho Maçangana, eu acho que ela não conta com realmente nenhuma peça exatamente da área daqui da Vila de Nazaré. No estado, a gente pode contar no Museu do Estado de Pernambuco, no Recife, que são os canhões do Galeão São Paulo, que é um naufrágio que aconteceu no ano de 1652. Durante uma batalha, após uma batalha, o engraçado desse naufrágio é que após uma batalha, todos os dois lados estavam se afastando, tanto o lado das embarcações lusitanas quanto das holandesas. A uma certa distância, o galeão principal, que era o Galeão São Paulo, explodiu. Não se sabe até hoje o motivo da explosão. E houve o resgate desses canhões na década de 70, pela pesquisa do Ulisses Pernambucano. E são canhões belíssimos, que estão lá hoje em exposição. Quem entra no Museu do Estado vê exatamente ele no pátio. No Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco, há fragmentos de cachimbo e de jarro belarminos, que são da origem do norte da Europa, dos Países Baixos, Alemanha, que foram também da mesma pesquisa. Então, mas estão fragmentados, são acervos que estão em cada instituição e que seria interessante voltar para o local, porque eles são histórias desse município também, e iam enriquecer cada vez mais. E esses são alguns que a gente conseguiu listar. Tem outros que a gente não conseguiu até agora saber onde estão. Mas a luta, a gente não desistiu. A gente está atrás para conseguir localizar. Então, perfeito, Lucas. Te agradecendo bastante aí. Poxa, eu agradeço por essa conversa. E vamos fazer com que esse vídeo chegue nas autoridades, né, nas pessoas que realmente possam nos ajudar a essa descoberta, a essa conservação da história. Exatamente. Da humanidade daqui da região de Suape. E todo mundo vai ganhar, né? A população. Exato. A gente hoje, uma luta que a gente tem que ter é entender que patrimônio histórico, arqueológico, não é um empecilho. Hoje, patrimônio arqueológico, acima de tudo, gera economia, lógico, mas também gera a preservação da herança de uma nação. E esse patrimônio tem que ser preservado. Muita gente ainda vê o patrimônio como empecilho, mas isso é um pensamento antigo que está cada vez mais sendo quebrado. As novas gerações estão lutando por isso. Pronto. Perfeito. Valeu, Lucas. Obrigado. Eu agradeço.